O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, este texto em João capítulo 11, faz parte de uma narrativa que tem servido para me encorajar, é uma das principais fontes de encorajamento para o ministério que estamos a realizar em Portugal. É uma das principais fontes de correção também, de orientação, uma narrativa de um sinal que foi registado para que entendamos, saibamos que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, um dos sinais que foi registado para que, crendo em Jesus, tenhamos vida. Este é o propósito da narrativa dos sinais, dos milagres. E este, sem dúvida, um extraordinário. João capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Eu creio que é uma história conhecida de todos. Mas se houver aqui alguém que não a conheça, nós vamos ler alguns versículos que resumem a história deste milagre que Jesus fez, deste sinal poderoso e extraordinário que Jesus realizou. O versículo 1 começa assim. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Agora o versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora o versículo 14. Jesus disse claramente aos seus discípulos: Lázaro morreu. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. A mesma coisa que disse Maria. No versículo 32, nós lemos que Maria disse a Jesus: se estiveras aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. As duas irmãs tinham a mesma convicção, elas conheciam Jesus, tinham a mesma convicção. Mas voltamos ao versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E depois no versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Agora o versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra diante do sepulcro, diante do túmulo onde estava Lázaro. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Como eu disse, este texto, esta narrativa, nós já vamos ler mais alguns versículos que fazem parte desta narrativa e que tocaram
especialmente e profundamente o meu coração e tem realmente corrigido algum desânimo, corrigido alguns erros que eu tenho praticado no meu ministério. Mas esta história, ela aponta para algo que é central no Evangelho. E a pergunta, o que faz o Evangelho? Essas boas notícias que nos foram contadas, é por isso que estamos aqui, a maioria de nós é porque já entendeu o Evangelho, porque já entendeu as notícias acerca de Jesus. Mas o que é que faz o Evangelho? Eu ouvi no final do ano passado, numa visita que eu fiz ao Brasil, para participar de um congresso de treinamento, um congresso que reúne pastores de todo o Brasil e também convidam de outros países para um treinamento em pregação expositiva, que já chegou a Portugal, ou já vieram apresentar em Portugal, e em abril haverá esse treinamento gratuito que esses irmãos do Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, vão dar aqui no nosso país. Mas nesse congresso do Prega a Palavra, lá, o pregador convidado, o nome dele é Jason Mayer, e ele substituiu o pastor John Piper na igreja em Bethlehem, lá em Minnesota, Minneapolis. E ele respondeu esta pergunta desta forma: o que faz o Evangelho? O que é que o Evangelho produz? O que é que faz? Pessoas que odiavam Jesus, agora vêm a Ele e passam a amá-lo por causa do poder dele. A mudança não é resultado da performance do pregador, mas do poder de Jesus. Isso liberta da pressão de impressionar pessoas e torna o pastor um homem de oração. Esse irmão conta que preparava os seus sermões durante algum tempo. Ele morava perto de um cemitério. E ele ia para o cemitério, para perto do cemitério, onde ele podia ver os túmulos, preparar os seus sermões. Ele disse que isso ajudava a lembrar que estava a pregar ou iria pregar para pessoas mortas. E ele não tinha poder de as ressuscitar. Isso lembrava-o de como ele precisava ser dependente do Senhor, que tem poder para ressuscitar mortos. Eu achava e sempre achei que eu era um cristão que tinha um testemunho chato. Eu já nasci numa família cristã, o que é muito raro acontecer em Portugal, mas aconteceu comigo, nascer numa família que gostava de estudar a Bíblia e ia à igreja. Então eu, desde que me lembro, eu vou à igreja. Então o meu testemunho eu sempre achei chato. Mas ninguém tem um testemunho chato. Se ressuscitou dos mortos, não é chato contar essa experiência. Entender o Evangelho, entender a graça de Deus, entender para onde ia, não é chato falar sobre Jesus. Falar do que Jesus fez, dessa salvação maravilhosa, desse castigo e dessa punição que me estava reservada e que eu fui liberto. E ouvi falar desse amor, desse Evangelho desde cedo. Sim, que bom, tanta coisa eu fui protegido por causa do Evangelho, ter chegado ao meu entendimento cedo. Não deixei de ser um hipócrita, não deixei de ser um mentiroso. Muitas vezes fiz tanta coisa da qual me envergonho, mas a graça do Senhor alcançou-me e o poder do Evangelho alcançou-me. E eu que estava morto, eu fui ressuscitado e hoje eu estou vivo espiritualmente e posso entender quem é o Salvador e cantar hinos para render-lhe louvor e adoração. Então ninguém tem um testemunho chato, se verdadeiramente entendeu o Evangelho. Mas o foco desta passagem é que as pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. Não é por causa do pregador, não é por causa da música, nem do milagre, mas sim por causa da ação do Espírito de Jesus. É o poder de Jesus que atrai as pessoas a Ele. Então, nesta narrativa, eu gostaria de destacar 3 palavras. E a primeira, obviamente, é a palavra ressurreição. E eu tive já a oportunidade de lidar bem de perto com a morte de 2 pessoas muito próximas. A minha irmã, e eu tinha 22 anos na altura que a minha irmã faleceu, ela tinha 25.
E eu estava com a graça a terminar o primeiro ano, na verdade a começar o segundo ano do curso lá no Brasil. Então foi um tempo muito difícil para nós. E ela morreu no Brasil, ela foi conosco, nós viemos de férias no fim do primeiro ano, ela voltou conosco para o Brasil, que ela casou com um jovem brasileiro, os pais eram missionários e viviam no sul do Brasil, e foi lá que ela adoeceu e faleceu repentinamente. A doença dela surgiu de repente e a morte dela foi passadas 3 semanas. E foi um tempo muito duro, muito difícil lidar com a morte da minha irmã. Eu tinha um relacionamento já muito próximo e tínhamos uma amizade muito bonita, e então foi duro, foi muito complicado lidar com a morte da minha irmã. E ela, nas últimas oportunidades que teve de falar e de pedir alguma coisa, ela pedia às pessoas que a visitavam para lerem Filipenses capítulo 4, versículo 8. E é um texto que também corrige a nossa perspectiva. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Corrige a nossa forma de pensar. Então, pensar naquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é poderoso, aquilo que faz parte da vida. Então, a primeira experiência que eu tive perto na família de lidar com a morte foi essa de pensar na vida, pensar na ressurreição. Então, a ideia da ressurreição foi um consolo naquele momento, naquela fase, de pensar na verdade, no que é verdadeiro. E pensar na verdade é pensar que Jesus, Ele está vivo e Ele ressuscita mortos. E a minha irmã há de ressuscitar. Uma outra experiência foi com o meu pai, foi em 2015. O meu pai também repentinamente teve um ataque cardíaco e faleceu. E quando eu cheguei, no caminho ele ainda estava vivo. Assim que eu fui informado do ataque cardíaco, ele estava em casa, eu entrei no carro com um amigo que nos estava a visitar do Brasil e fomos logo para estar com a família, acompanhar a minha mãe, mas ele faleceu quando eu estava no meio da viagem. Então eu já sabia que quando chegasse lá iria encontrar o meu pai morto. Mas eu realmente acreditei que Deus podia ressuscitá-lo. Naquele momento, se Deus tivesse planos para usar o meu pai, então eu cheguei lá e eu pedi. Quando eu entrei no quarto, só estava o corpo do meu pai, o meu amigo quis entrar comigo, eu orei e pedi que Deus ressuscitasse o meu pai. Deus não o ressuscitou, mas eu creio que Deus vai ressuscitar o meu pai. O texto que eu li, na altura, li e orei baseado em 2 Coríntios, o final do capítulo 4 e início do capítulo 5, que diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E eu creio então que o meu pai vai ressuscitar, e é esta verdade da ressurreição que tem esse poder para corrigir momentos de desespero, de momentos de tristeza profunda, porque eu creio no poder, nós cremos, como cristãos, nós cremos no Deus Todo-Poderoso que ressuscita mortos e que dá a vida eterna. Em João 10, 28, nós lemos o Senhor Jesus a dizer: eu dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se são dele para sempre. Por isso, as pessoas vão a Jesus, e vão a Jesus porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele não ficou no sepulcro, Ele não ficou morto. Jesus disse à igreja, através de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: eu escrevo-te estas coisas para que, se eu tardar, tu fiques ciente de como se deve proceder na casa do Deus vivo. Por isso, Jesus, na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, Jesus é este Deus que está vivo. Ele, a sua palavra, a igreja é coluna e baluarte, defender a verdade de Deus, essa verdade de que Jesus está vivo.
E é isto que nos anima, é isto que nos corrige, é isto que nos permite lidar com a morte com esperança, com dor, sim, com saudade, mas com muita esperança de que o Senhor vai ressuscitar aqueles que já partiram e que estão com Ele, a sua alma está guardada nele. Em Mateus 16:18, o Senhor diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há nada que possa fazer a verdadeira igreja se afastar do cuidado e do amor do seu Senhor, do seu pastor, do seu supremo pastor. Ele que orou pelos seus, pelas suas ovelhas, pelos seus discípulos, pelos seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, assim como Ele tratava e trata todos os cristãos, todos os verdadeiros crentes. Diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. É esta a ideia que nós precisamos trazer também. Nós não estamos aqui para sempre, nós não somos deste mundo. Jesus também não era deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Em Hebreus 11 nós lemos acerca daqueles que morreram na fé, que morreram tendo fé. Os que partiram com fé, sem ter obtido ainda as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, foi assim que viveram, sabendo que estavam de passagem. Há um tempo atrás chegou até mim uma história num livrinho que nós usamos em casa. Nós começamos a usar em casa um livro que se chama Boa Semente. E chegou até nós esta história. O título é Os Antigos Cristãos. Supostamente uma carta escrita por um pagão nobre, o nome dele Diogneto, e escreveu para descrever aquele grupo de pessoas que chamavam cristãos de uma forma depreciativa. Mas ele disse assim acerca dos cristãos naquela época, é o que está nessa carta. Os cristãos adaptam-se aos costumes locais quanto ao modo de se vestir, à alimentação e ao resto das suas necessidades, sem deixar de manifestar a sua maravilhosa e paradoxal maneira de viver. Cada um vive na sua própria pátria, porém como estrangeiro, de passagem. Eles cumprem com todos os seus deveres como cidadãos e suportam as cargas como estrangeiros. Passam a vida na terra, porém são cidadãos do céu. Obedecem às leis e o seu modo de viver é mais perfeito do que elas. Amam a todos e todos os perseguem. Nós não os conhecemos, porém condenamo-los, desprezamo-los e neste desprezo eles encontram a sua força. Nós caluniamo-los e nestas calúnias eles acham a sua justificação. Quando os insultamos, eles nos bendizem. Quando os ultrajamos, eles nos honram. Ainda que façam o bem, nós castigamo-los como malfeitores. E eles alegram-se no seu Deus. Os que os detestam não conseguem apresentar um motivo para tal hostilidade. Em poucas palavras, o que a alma é no corpo, os cristãos são no mundo. A alma habita no corpo, contudo não pertence ao corpo. Assim como os cristãos vivem no mundo, porém não pertencem ao mundo. Depois, naquele livrinho, tinha uma reflexão. Esses crentes foram verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Os crentes dessa época. Depois a reflexão é: nossa missão é a mesma. Como é que a estamos a desempenhar? Será que esta carta poderia descrever o estilo de vida dos cristãos modernos? Que vivem na Amadora, que vivem em Santarém, Castanheira do Ribatejo? Voltando a João capítulo 11, o versículo 23, Jesus diz assim: o teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A mensagem da ressurreição, esta mensagem que consola, que corrige, que confronta, esta mensagem que anima, ela foi pregada desde o início da igreja.
Desde o início da ressurreição de Jesus, obviamente, ela faz parte, a ressurreição é o clímax da pregação do Evangelho. Em Mateus 28, versículo 5, o anjo, dirigindo-se às mulheres que foram procurar o corpo de Jesus, diz, e não o encontraram, o anjo diz: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, como todos os outros que estavam naquele lugar, que recebeu a visita do Espírito Santo de forma tão poderosa como Jesus também tinha profetizado que aconteceria, Pedro, referindo-se a Jesus, em Atos 2, 24, diz: ao qual, a quem? Jesus, não é? Referindo-se a Jesus, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Diz Pedro com os discípulos e todas aquelas pessoas que estavam reunidas naquele lugar, 120 pessoas. Nós somos testemunhas que Deus ressuscitou dos mortos, a Jesus. Em 1 Coríntios 15, nós lemos qual é a pregação dos apóstolos, qual é o resumo do Evangelho. E Paulo então diz: irmãos, eu venho, 1 Coríntios 15, versículo 1, irmãos, eu venho vos lembrar do Evangelho que eu vos anunciei. No versículo 3 diz assim: antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, ele termina com esta verdade, com este anúncio: Jesus ressuscitou, ele está vivo. É o clímax. Ele não ficou na cruz, ele não ficou no sepulcro, ele não ficou morto, ele está vivo. E é esta certeza da ressurreição, de que Jesus está vivo, que nos leva a ele. É a certeza da ressurreição que nos leva a Jesus. É por isso que nós ouvimos a exortação de Pedro, que também foi testemunha ocular da crucificação e da ressurreição de Jesus. Amados, eu exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, por saber que eu vou ressuscitar, este corpo vai ser desfeito, esta casa terrestre, este tabernáculo terreno vai se desfazer, receberei um novo corpo, nós cristãos receberemos uma nova casa, uma nova habitação. Nós somos chamados aqui a lutar contra a carne, contra os prazeres da carne que fazem guerra contra a alma, a vivermos aqui como peregrinos e forasteiros, a andarmos aqui como Jesus andou, com a consciência de que o tempo aqui é provisório. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O meu pai não ficaria aqui para sempre, a minha mãe não fica, a minha irmã não ficaria aqui para sempre. Nenhum dos nossos amados, nenhum dos nossos filhos, nenhum dos nossos cônjuges ficará aqui para sempre. Estamos de passagem. E é assim que devemos andar como peregrinos e forasteiros. Então, em João 11, neste capítulo, nós lemos no versículo 9, Jesus a fazer a pergunta: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então nós somos chamados a andar de dia, como em pleno dia. Saber que Jesus está vivo e que Ele vê, não vê apenas o exterior, Ele vê o coração, Ele vê a nossa alma, Ele vê os nossos pensamentos, conhece-nos por dentro e por fora. É por isso que nós precisamos fazer esta oração. Faz-me um peregrino, igual a Jesus. Alguém que sabe que está aqui de passagem e que precisa andar de dia. Desta narrativa podemos tirar esta palavra, ressurreição. Nós não estamos aqui para sempre, estamos de passagem. O nosso corpo vai passar, este corpo vai se desfazer, receberemos um novo corpo. Temos que lembrar, estamos aqui, devemos andar na luz, estamos de passagem como peregrinos. Uma outra palavra, então, gostaria de destacar desta narrativa. A palavra rejeição.
Importa que primeiro ele, o Filho do Homem, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. O Senhor Jesus já tinha dito que seria rejeitado. Os discípulos sabiam que Jesus iria ser rejeitado. Ele já tinha dito isso. E um pouco antes desta narrativa, no capítulo 10, no versículo 17, nós lemos o Senhor Jesus dizer assim: eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. E por causa destas palavras, rompeu uma nova dissensão entre os judeus, e muitos deles diziam: ele tem demónio e enlouqueceu, porque o ouvis? Atribuir a Jesus, ou atribuir ao diabo, o que Jesus fez, o que ele ensinou, atribuir a Jesus características demoníacas, de engano, de loucura, rejeitá-lo como têm sido rejeitados todos aqueles que o ouvem e que o seguem. Mais à frente, no versículo 30, João 10, 30, o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram em pedras para lhe atirar, porque rejeitaram essa identificação clara que ele fez com o seu Pai, com o Deus eterno. Versículo 33, responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfémia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Isto já tinha sido claro. Jesus, em outras ocasiões e diante das mesmas pessoas, ele já tinha dito claramente quem ele era. Em João 5,18, os judeus procuravam matá-lo porque não apenas violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E depois no capítulo 19, mais à frente, os judeus disseram: temos uma lei e de conformidade com essa lei ele deve morrer, falando no seu julgamento. E qual era a acusação? Ele a si mesmo se fez filho de Deus. Ou seja, ele fazia-se igual a Deus. Ele achava que era Deus. Voltando a João 10, versículo 37, Jesus diz assim: se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se eu faço e me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse ponto, quando ele diz: o Pai está em mim e eu no Pai, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos naquela ocasião. Entrando novamente no capítulo 11, versículo 7. Nós não lemos há pouco, mas vamos ler agora, versículo 7 do capítulo 11. Jesus disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Ainda agora eles mostraram que te rejeitam e tu voltas para lá? Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham visto, ou que tinham vindo visitar Maria, e que viram, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Agora o versículo 47, que nós não lemos há pouco. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E depois no versículo 53, lemos assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Versículo 57. Os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. É algo, para mim, é surpreendente. Viram a ressurreição, foram testemunhas deste sinal, viram este milagre, viram o poder daquele homem, viram o que ele fez, mas foram contar às autoridades, e as autoridades, diante de um milagre, diante de um sinal como este,
resolveram prendê-lo, rejeitá-lo. Portanto, não é o milagre que leva as pessoas a Jesus. Não é o pregador, não é a música, não é o milagre. E a certeza de que há e haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus, não nos tem impedido. Saber que Ele foi rejeitado, saber que Ele continuará a ser rejeitado, saber que nós, por nos identificarmos com Jesus, somos rejeitados e continuaremos a ser rejeitados em Santarém, Castanheiro do Ribatejo, na Amadora, no nosso país, a maioria das pessoas vão nos rejeitar, vai nos rejeitar. Mas isso não nos impede de ir a Jesus. Porque foi Ele que disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Numa outra narrativa, em Mateus, o Senhor diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. E em João 17, versículo 14, na sua oração, Jesus, referindo-se aos discípulos, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. O mundo odeia os cristãos. O mundo odeia Cristo. Mas a certeza de que há e haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus, de estar aqui para estarmos com o povo de Jesus. E apreciei muito isso que foi distribuído, que está nas cadeiras, essa orientação prática de saber estar com Jesus diariamente. Como ler a Bíblia, como orar, como nos prepararmos para estarmos com Jesus. Porque estar com Jesus faz toda a diferença. Aqueles homens ameaçados, discípulos de Jesus, em Atos capítulo 4, ameaçados de prisão, ameaçados de morte, eles falavam com ousadia e com intrepidez. E a conclusão que as pessoas chegaram, as autoridades chegaram, é que a forma como eles falavam, sendo eles incultos, sendo pessoas que não tiveram treinamento, era uma evidência de que elas haviam estado com Jesus. Elas passaram tempo com Jesus. E passar tempo com Jesus deu-lhes essa ousadia de enfrentar a perseguição, de enfrentar a rejeição, o ódio. Então a certeza de que há e haverá rejeição não nos impede, nem impedirá de ir a Jesus, de estar com Jesus. Mas a terceira e última palavra que eu gostaria de reunir, e é esta que me dá mais esperança, e que mais corrige a minha perspectiva de ministério em Portugal, é a palavra reunião. Baseado obviamente na ressurreição, e apesar da rejeição, nós acreditamos na reunião. E a partir do versículo 47 nós lemos o que significa essa reunião. Os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram, o que é que estamos a fazer, uma vez que ele opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, versículo 49. Um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, sem saber o que estava a fazer, mas usado por Deus, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus foi enviado por Deus para morrer, não apenas pela nação judaica, mas por todos os filhos dele que estão espalhados na terra, para os reunir num povo, reunir numa família, para fazer deles um só corpo. Eles que agora andam dispersos, mas eles serão reunidos, eles serão ajuntados. As pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. É Jesus que chama. Porque ao Senhor pertence a salvação.
Claramente no Salmo 68, lemos assim, o versículo 19: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. É Ele o Salvador. Salmo 68, 19. Em Isaías 43, versículo 11, lemos: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Oséias 13, versículo 4. Eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. E em Efésios 2, 8 e 9 diz: Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E em Apocalipse 7, versículo 10, lemos assim: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Por isso as pessoas vão a Jesus, por causa de Jesus. É Jesus quem reúne em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. É Ele que faz isso. Em João 10, 27, nós lemos que Jesus diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O livro de sabedoria em Provérbios 28, versículo 5 diz que os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Porque ao homem natural, já é 1 Coríntios 2, ao homem natural não é possível aceitar as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas todos serão ensinados por Deus, aqueles que foram por Ele eleitos, escolhidos, por aqueles que foram encontrados por Ele. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 45. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se algum pregador, e no caso Jesus, se fala por si mesmo, ou se aquilo que está a ser dito vem mesmo de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. João 8, 47. Em João 18, Jesus disse: Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E na primeira carta de João, ele escreve assim no capítulo 4: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem é da verdade? Quem é filho de Deus? Quem foi chamado por Ele? Vai ouvi-lo, vai reconhecer a sua voz e será reunido em um corpo. No capítulo 5, versículo 20, lemos assim: Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É Ele que nos dá entendimento desta mensagem, é Ele que nos dá entendimento da ressurreição. E de que podemos e devemos suportar a rejeição, porque fomos chamados para uma reunião, para estar com Jesus e fazer parte desse corpo, o corpo dele que está a ser edificado na terra, e que nem anjos, nem principados, nem poderes deste mundo, nem forças, nenhuma força nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. Eu lembrei hoje de manhã, enquanto revia este texto, lembrei da história que Jesus conta em Mateus 22, ela é repetida em Lucas 14. A partir do versículo 9, na história do banquete que aquele pai fez para o seu filho, aquelas bodas, Jesus conta a história dizendo que o Senhor, o dono da casa, aquele pai, manda os seus servos irem pelas encruzilhadas dos caminhos e convidar para as bodas a quantos encontrassem. E é isso que nós fazemos. Nós também fazemos esse convite a todos para virem a Jesus. Nós convidamos todos a entrarem em lugares como este, todos a virem à nossa casa e estudarem connosco a Bíblia.
A história diz no versículo 10 que, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Todos foram convidados, maus e bons. É verdade que nestes convites alguns acabam por entrar, e no versículo 11 diz que o rei entrou e viu que havia ali um homem, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu, então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é uma evidência que precisamos de ter disciplina eclesiástica. A igreja precisa estar atenta às pessoas que atendem o convite de participar em reuniões como esta. Há pessoas que vêm, mas elas não foram lavadas, elas não foram regeneradas, elas não foram purificadas pelo sangue de Jesus, elas não depositaram a sua fé em Jesus. Elas não são escolhidas, não são eleitas, elas não foram reunidas em um só corpo, elas não são filhas de Deus. E nós precisamos identificar isso. Ou não se estão a comportar como filhos de Deus. E é papel da igreja ter esse discernimento e dizer a algumas pessoas: mas tu não trazes veste nupcial. Explicar o que isso significa. Tu não trazes as vestes do Cordeiro lavadas pelo seu sangue. Tu não entendeste o Evangelho. Tu não te arrependeste dos teus pecados. Continuas a viver teimosamente nas tuas iniquidades e nas tuas perversidades. Com o teu orgulho, com a tua arrogância, com a tua vaidade, nas tuas mentiras. Tu não podes permanecer nesta reunião. Tu não fazes parte deste corpo. Mas a mesma história contada em Lucas 14 diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos, e à hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, a dar desculpas. Versículo 21 diz que, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, os becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então disse o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. É verdade que o Evangelho tem sido pregado a pobres, a aleijados e cegos e coxos, como nós. Em Apocalipse 3, essa exortação que o Senhor Jesus dá à igreja de Laodiceia: tu não viste que eras pobre, cego, nu? E nós somos assim, nós somos estas pessoas pobres, estas pessoas aleijadas, paralíticas, somos limitados. E é verdade que pessoas como nós é que têm ouvido o Evangelho e que têm se alegrado na esperança da ressurreição, mas aqueles que estão entretidos, estão distraídos com as riquezas deste mundo, com os prazeres deste mundo, estão apegados a essas coisas do mundo, se são filhos de Deus, eles serão obrigados a entrar na reunião, e essas coisas serão arrancadas das suas vidas, e o Senhor obrigá-los a entrar na reunião. Essas coisas todas vão ficar para trás, os tesouros da terra. São poucos, é verdade, são poucos os ricos que entrarão no reino dos céus. Mas Zaqueu entrou. Era um homem rico. Alguns vão entrar à força, porque Deus decidiu salvá-los e vai resgatá-los daquela miséria que vivem no meio da riqueza. Mas Deus vai fazer entrar na sua casa e na sua reunião todos aqueles que Ele escolheu, de acordo com a sua soberana vontade. Esta é a nossa confiança. A confiança de que as pessoas vão a Jesus por causa de Jesus, é Ele que faz a obra. Em João 10, no versículo 41, diz que muitos iam ter com Ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo o que disse a respeito deste Jesus era verdade, e ali muitos creram nele.
Por isso, o versículo 45 de João 11, nós lemos mais uma vez: dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Alguns creram nele. Alguns, pelo que veem, pelo que ouvem, eles creem nele. Salmo 95 diz: Ele é o nosso Deus, versículos 7 e 8, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. E o autor aos Hebreus repete esta frase várias vezes. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Hebreus 3, 7, versículos 8 e 15. Também no capítulo 4, versículo 7. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, ao ler a Bíblia, ao ler sobre o poder de Jesus, ao ler sobre o seu amor, sobre os seus planos soberanos, não endureçamos o nosso coração. As pessoas vão a Jesus porque Jesus as chamou para uma reunião. Então a pergunta é esta: tens algum vizinho, amigo ou familiar que ainda não veio a Jesus? Já lhe apresentaste Jesus? Já falaste de Jesus a esse teu familiar, esse teu amigo, esse teu colega, esse teu vizinho? Ele pode rejeitar, mas ele também pode querer. Nós não sabemos quais são os filhos de Deus que andam dispersos. Sabemos que Deus chamou os seus filhos para uma reunião. Alguns vão entrar na casa, mas o Senhor vai identificar: este não é meu filho. Este não tem as vestes nupciais. Este não tem autorização para estar aqui. E será expulso, será excluído. Mas nós temos que fazer o convite. Nós temos que dizer que Jesus está a chamar, está a convidar. E Ele decidiu usar-nos a nós. Homens fracos, mulheres frágeis, mas deu-nos o privilégio, a honra de fazermos essa missão, de levar Jesus às pessoas que estão à nossa volta. A certeza de que há e de que haverá rejeição não nos impede de ir a Jesus. A pergunta é: estás a sofrer rejeição? Sentes-te rejeitado neste país, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, na tua família? Mas já te convenceste que isso faz parte do caminho? Isso faz parte da vida cristã? Já percebeste isso e já ensinaste a tua alma a descansar, a fazer sossegar a tua alma, a saber: o meu mestre, o meu Senhor, o meu Deus foi rejeitado, Ele foi odiado, eu também vou ser. Então precisas ensinar a tua alma a sossegar, saber que a rejeição faz parte do caminho, faz parte da caminhada aqui, faz parte da vida cristã. A certeza da ressurreição leva-nos a Jesus. Crês na ressurreição? Crês tu nisto? Já entendeste o Evangelho? Os mais pequenos, os menores aqui, será que nós temos explicado aos nossos filhos claramente o Evangelho? Será que todos aqui já entendemos verdadeiramente o Evangelho? Que o clímax do Evangelho é a ressurreição? Estamos aqui de passagem. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, um dia também os nossos corpos serão transformados. E nós não estaremos mais aqui. A certeza da ressurreição leva-nos a Jesus. É por isso que a mensagem desta narrativa tem servido como uma das principais fontes de encorajamento diante do desânimo por causa da lentidão do crescimento. E eu sei que a igreja cresce devagar. Eu ouvi o pastor Tito dizer há pouco. É lento o crescimento das nossas igrejas. Mas esta perspectiva de que é Jesus que atrai as pessoas, é Ele que salva, é Ele que as resgata, é Ele que as convida para uma reunião. Isto encoraja-nos a continuar a fazer o que precisamos fazer, viver de acordo com as verdades anunciadas, sermos fiéis, entendermos o Evangelho e pregarmos o Evangelho, vivemos de acordo com estas verdades que foram reveladas. Isto encoraja-nos a continuar. Isto corrige-nos diante da tristeza por causa da doença ou da morte, porque somos lembrados de que nós não estamos aqui para sempre. Vamos enfrentar a doença, vamos enfrentar a morte, mas a certeza da ressurreição, esta verdade da ressurreição, ela corrige o nosso estado de espírito e dá-nos alegria e enche-nos de esperança. A orientação para o ministério que estamos a desenvolver,
onde estamos a desenvolver, baseando, seja Santarém, Castanheira, Amadora, qualquer cidade onde estamos a querer servir, esta confiança de que é Jesus que está a agir, é Ele que está a salvar os seus, a salvação pertence ao Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, Paulo entendeu. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que nós temos que fazer é reter o cabeça, reter o Supremo Pastor, reter Jesus, exaltá-lo, cantar para Ele, viver para Ele, conhecê-lo, retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, essa reunião que é feita, essa ligação que é feita, esses ligamentos que descrevem o corpo, cresce o crescimento que procede de Deus. É no ritmo que Deus quer. É o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2:19. Paulo instrui a igreja a confiar que as pessoas vão a Jesus por causa de Jesus. Não do pastor, da esposa, da família do pastor, não da música, nem das instalações, não do circo que possam fazer, dos espetáculos, não do apelo e não das promessas de milagre. As pessoas vão a Jesus verdadeiramente por causa dele. Se não for por causa dele, elas não foram a Jesus. Então, que Deus nos dê discernimento para saber quem está aqui, quem está em Castanheira, logo à tarde, quem estará na Amadora por causa de Jesus. E que estejamos aqui por causa dele. E para que o nome dele seja conhecido nesta cidade, nesta terra. Que o Senhor vos continue a dar essa força, essa coragem, essa esperança da ressurreição, essa perseverança diante da rejeição, e essa consciência da reunião. É isto que me tem animado, é isto que eu creio que poderá animar os irmãos a continuar a ser fiéis nesta cidade e por onde Deus vos levar. Eu gostaria agora de terminar orando pelos irmãos, pelo trabalho aqui nesta cidade, pedindo a bênção do Senhor para o vosso trabalho aqui. Vamos orar.